A todos, eu sou geólogo, atuo aqui na região de Caldas Novas e Rio Quente, principalmente. Eu sou vice-presidente da AMAT, que a AMAT é a Associação Nacional das Empresas Mineradoras de Águas Termais. Bem, nós vamos falar aqui sobre as águas termais da nossa região. E eu gosto sempre de mostrar a parte do termalismo de saúde, que é onde está todo o início do uso das águas termais no mundo, aqui no Brasil também, e posteriormente que nós passamos para esse turismo recreativo, né, que nós vemos hoje em vários parques no país. Essa imagem aqui, essa pintura, ela está no livro do Dr. Mourão, Mário Mourão, que é um dos médicos crenologistas mais reconhecidos aqui no nosso país. Ele já faleceu, ele possui várias obras e ele abraçou realmente o termalismo, tem várias publicações. Esse livro dele fala sobre a água mineral e as termas, uma história milenar, que realmente as águas termais têm uma história milenar, é muito antigo, desde os caldeus que ele fala ali, né, há 5.000 anos antes de Cristo. É uma história do termalismo rica e gloriosa, né, quando você fala em termalismo. E os agentes que a gente tem na água, minerais, que sempre foram usados na ciência médica antiga, até hoje são válidos na medicina moderna, né? No termalismo, né? Na crenoterapia moderna. Essa imagem mostra, acho que não está apontando, tá. A imagem é um balneário na Turquia, né, em Bursa, onde nós vemos mulheres sendo tratadas, né? Isso aqui nós estamos falando no século XIX, 1885. Então, podemos passar o próximo. No próprio século XIX, não consigo, está ruim aqui no próprio século XIX, no Brasil, nós temos aí, quando o Dom João VI chegou ao Brasil, no início do século XIX, ele teve a oportunidade, né, ele criou a primeira estância termal, o primeiro balneário do Brasil, que é em Santa Catarina, lá em Caldas da Imperatriz. Nós temos aí o professor Fernando Helman, que pode dizer melhor, né, sobre esse assunto. Mas, na época, ele fez uma carta régia, Dom João VI, em 1818, que determinou a construção do balneário Caldas da Imperatriz. Essa carta régia, dizem aí, né, que foi a institucionalização do termalismo, né, que é a utilização das águas termominerais no Brasil. É um documento muito forte, importante, e foi dado para esse balneário em Santa Catarina, que foi o primeiro balneário brasileiro, em 1818. Na mesma época, aqui em Goiás, nós tivemos o naturalista Saint-Hilaire visitando a região. Ele veio visitar as termas de Santa Cruz, na época, onde existiam as Caldas Novas, que é onde hoje é a cidade de Caldas Novas, e as Caldas Velhas, que é onde é aqui o Rio Quente. Mas a cidade que existia aqui era a Santa Cruz. E já esse foi um evento muito importante. O Saint-Hilaire, ele fez muitas observações e trouxe até hoje
as observações deles servem de comparação em relação ao que nós temos hoje, principalmente quanto à temperatura das águas. Outro evento importante, também aqui em Goiás, no século XIX, foi a publicação por um médico, esse Vicente Moretti, de um trabalho falando sobre as águas termais aqui da nossa região. Ele publicou na Revista Médica Fluminense. A primeira escola de medicina, faculdade de medicina, foi no Rio de Janeiro, e eles tinham uma revista médica. E essa primeira publicação sobre águas minerais no Brasil é referente aqui a essa região de Caldas Novas e Caldas Velhas. Passando agora para o século XX, nós temos aqui o período áureo do termalismo que é o uso das águas como tratamento de saúde, que é a origem de todas essas águas está na saúde. Então, nós tivemos a construção de vários balneários, como em Caxambu, Balneário Antônio Carlos, em Poços de Caldas, Atenas de Araxá, e o balneário aqui de Cipó, na Bahia, que com a depressão do aquífero, né, as águas abaixaram muito, hoje o balneário está abandonado, é um problema, né? A água tem que saber usá-la para não acabar. Então, foi um período muito rico. Nessa época, também, nós tivemos a promulgação da terceira Constituição do Brasil. Nessa terceira Constituição, fala-se no incentivo que deve ter as instâncias termais. Houve investimentos nas instâncias termais. Por incrível que pareça, isso consta na Constituição de 34. Essa orientação. Outro fator interessante é na Constituição, que em 1945 foi publicado o Código de Águas Minerais. É um código específico para as águas minerais do país, que tem um vínculo com o Código de Minas. As águas minerais no Brasil e termais são consideradas um bem mineral. Aqui nós vimos toda a suntuosidade no século XX, ali no sudeste de Goiás, né, em Poços de Caldas, Caxambu. Aqui em Goiás, no mesmo período, Fábio, 7 minutos. Nós tínhamos as nascentes aqui no Ribeirão de Caldas, lá na esquerda. O meu apontador não funciona. Aqui do lado, embaixo, tem a casa de banho aqui em Caldas Novas. Aqui também o balneário em 35, uns trabalhos que foram feitos pelo DNPM na época, resultou no balneário hospital em 1960, né, o balneário como ele é hoje, e lá no fundo um hospital que era para ser utilizado para tratamento também com água termal, mas que foi, na época, não existia hotéis em Caldas Novas. O que era para ser hospital virou hotel e posteriormente foi demolido. E aqui embaixo, o doutor André Ala, que foi o último médico credologista, né, que formado na Universidade do Rio, que trabalhava aqui na região com tratamento usando a água termal. Próximo. O hospital que foi, né, aquela posição ali. Nesse momento, surge aqui em Caldas Novas uma transformação que afetou o Brasil todo. Todas essas águas que eram utilizadas para fins de saúde esse uso ficou em segundo plano
E foi criado, aqui em Caldas, como a Neide falou, o Hotel Pousada, e lá em Caldas o CTC. Esses dois empreendimentos, eles criaram associados, vendiam participação para os sócios, e aí começou esse tipo de turismo, que é o turismo recreativo e lazer, que é o que domina hoje no país. Nós temos aí dezenas de empreendimentos aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e Goiás também, derivado desse início aqui na região com Caldas Termas Clube e Hotel Pousada. Hoje a região ela leva profissionais daqui para montagem de empreendimentos e é o turismo de lazer que já está, inclusive, regulamentado pela ANM. Mas, paralelo a isso, aqui em Caldas, também surgiu o Centro Clínico Termas da Saúde, em 2012, com o uso da água que fica em Caldas Novas, usando a água termal associado às práticas de fisioterapia. A doutora Norma de Carvalho ali. O que aconteceu? Com essa mudança de hábito, começaram a surgir vários hotéis e clubes aqui em Caldas Novas, e houve um aumento enorme na quantidade de requerimentos de pesquisa. Nós temos hoje aqui 153 poços perfurados e mais de uma dezena de processos aguardando concessão de lavra. Desde 96, o DNPM, hoje a ANM, ele suspendeu novos alvarás de pesquisa, criando uma área de proteção. Foi uma forma de diminuir essa proliferação. Hoje não se libera mais esses requerimentos. E o município chegou a criar uma pequena área proibindo perfuração de poços, que hoje, infelizmente, está sendo ignorada. Sobre a questão da água termal, nós situamos aqui no sudeste de Goiás, né, a Serra de Caldas. Não é vulcão, né, todos já sabem, parece ter esse formato, esse elipsoide, mas que é função de dobramentos. Aqui outra imagem mostrando um corte, mostrando o Grupo Araxá em amarelo, que são as rochas embaixo da Serra de Caldas que comportam o aquífero Paranoá, que leva o mesmo nome. E do lado de Caldas Novas nós temos, além do Paranoá amarelo, que é do lado aqui leste, temos o Grupo Araxá. Fábio, 2 minutos. O que acontece? A nossa água é proveniente de água de chuva, que cai em toda a região. A principal área de recarga é a Serra de Caldas, que aquece em profundidade e sobe por outras regiões fraturadas. Aqui um corte mostrando a Serra de Caldas, mostrando uma participação maior de recarga do lado oeste, que é o lado aqui do Rio Quente. Nós temos em cima da serra piezômetros que fazem o monitoramento do nível de água em cima da serra. Aqui o acompanhamento do nível desde da década de 70, aqui na Abscissa, né, até 23, até o atual. Aquela queda elevada que vocês veem ali na parte central é quando a cidade ainda era abastecida, Caldas Novas era abastecida ainda por poços. Quando foi desligado os poços, ocorreu aquela recuperação muito grande. E essa elevação aqui agora em 2021, foi durante a pandemia. Todos os poços parados, nós tivemos a recuperação do aquífero chegando ao seu nível original, basicamente.
a questão do fechamento lá dos poços. Agora, rapidamente, já está concluindo, né? Como que nós fazemos o controle aqui na região das águas? Nós temos são feitas análises, estudos geológicos e também no campo, né, em gabinete. Temos uma consultoria com o professor Truger, da Universidade Técnica de Berlim. Fábio, 1 minuto para conclusão. Ok. O acompanhamento telemétrico e de campo é feito com nível das águas, temperatura, vazão, volume, funcionamento de bombas. Temos estações meteorológicas, medições do escoamento de água na serra e medição dos pesômetros na serra. E, por fim, tudo isso aí é analisado com a modelagem, né, usando o FIFLOW. Os desafios atuais nossos. Nós temos um problema muito grande com poços clandestinos. Isso ocorre no Brasil todo. Um estudo da USP mostra que 88%, professor Hirata, 88% dos poços perfurados são irregulares ou clandestinos no Brasil. A gente estima que 1.500 poços clandestinos em Caldas Novas, que buscam água mais fria, mas que afetam a recarga da água dentro do Araxá, e 500 aqui no Rio Quente. É claro que são dados que têm que ser verificados. Existem algumas medidas que nós devemos fazer, principalmente localizar esses poços e fechá-los. E a outra questão é a questão legal sobre a legislação estadual que está sendo montada, está sendo implantada em diversos estados. A água mineral é considerada minério na legislação brasileira, mas, por outro lado, nós temos que ter a integração com os recursos hídricos.